Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos reunimos mais uma vez aqui para escutarmos uma palavra na qual o Senhor vai nos chamar para abrirmos o nosso coração com sinceridade. Porque, meus irmãos, quando Ele fala, algo dentro de nós precisa se decidir. Portanto, que não saiamos hoje daqui da mesma forma que nós chegamos e que nos deixemos ser tocados, confrontados e também transformados pela presença de Jesus. Nós refletiremos sobre o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde Davi era? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um coração decidido. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho de hoje, segundo São João, ele está nos mostrando uma cena carregada de um significado profundo para todos nós. Porque a palavra de Deus hoje, ela não está falando apenas de um povo. Ela está nos perguntando diretamente o que é que nós fazemos quando Jesus se manifesta em nossas vidas. E São João começa este trecho do Evangelho dizendo que Jesus está no meio do povo. E de repente começam as opiniões, os julgamentos e também as dúvidas. Uns dizem que ele é verdadeiramente o profeta. Outros afirmam que ele é o Cristo. Mas outros rejeitam, questionam e simplesmente fecham os seus corações. E então a palavra vai revelar algo carregado de um significado muito forte. Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Percebam, meus irmãos, que São João ele faz questão de enfatizar que Jesus está no meio do povo. Jesus está presente, mas os corações estão divididos. E aqui nós precisamos compreender efetivamente esta verdade, porque ela precisa tocar profundamente as nossas vidas. Vejam, meus irmãos, Jesus ele não provoca divisão por querer dividir. Ele mostra, na verdade, o que já está dividido dentro de nós. Porque onde o Senhor chega, tudo que é falso começa a ser confrontado. E então a verdade vem à tona. E a exposição da verdade quase sempre incomoda. É então que nós percebemos que o problema não está em Jesus, mas num coração que ainda não se decidiu completamente por Ele. Aquele povo,
Ele queria entender Jesus, mas encaixando-o segundo as suas ideias, dentro das suas expectativas, sem querer sair da sua própria lógica. Eles queriam acolher Jesus, mas não se deixar transformar. Eles não queriam se converter, eles não queriam mudar por Jesus. E isso, meus irmãos, também pode acontecer conosco no hoje das nossas histórias. E é aí que a divisão ela nasce. Inclusive o próprio Evangelho, ao falar dessa divisão, ele nos mostra que um coração dividido é um coração em permanente conflito. É um coração que sente a presença de Deus, mas resiste à mudança. É um coração que escuta a verdade, mas não consegue abandonar certas atitudes. É um coração que deseja a graça, mas não abre mão do controle da própria vida. E assim a pessoa vai vivendo pela metade. E uma vida vivida pela metade, meus irmãos, nunca experimentará a plenitude de Deus. Porque um coração dividido, ele não consegue reconhecer Deus e assim dificilmente permanecerá em Deus e Ele também em nós. Deus, ele não entra em um coração que já está ocupado, irmãos. E talvez hoje o Senhor esteja revelando para cada um de nós exatamente isso. Não é que Ele esteja distante, é que ainda existem espaços dentro de nós que não foram completamente entregues a Ele. E assim, meus irmãos, esta palavra deixa de ser uma história e se transforma em uma pergunta inquietante para cada um de nós. Onde está a divisão dentro de nós? Será que também nós estamos divididos entre um pouco de Deus e um pouco de nós mesmos? Um pouco de entrega e também entre um pouco de resistência? Porque, meus irmãos, no fundo, viver dividido, além de ser cansativo, confunde e também enfraquece a fé. Jesus não quer uma parte da nossa vida, irmãos. Ele nos quer e quer o nosso coração por inteiro. Esta mesma cena do Evangelho de hoje, ela acontece diante de nós, irmãos. Jesus está passando, Ele está no nosso meio. E dentro de cada coração também pode estar acontecendo, neste instante, uma divisão. Mas hoje o Senhor nos chama a uma decisão. Não dá mais para nós vivermos divididos. Não dá mais para nós tentarmos conciliar a luz e as trevas, a verdade, a resistência e a entrega ao controle. Hoje é dia de unificar os nossos corações. Hoje é dia de dizer com sinceridade: Senhor, eu escolho ficar contigo por inteiro. Porque, meus irmãos, quando o coração se decide, a confusão ela dá lugar à paz, a dúvida dá lugar à fé e a vida começa a florescer de verdade. Pois todo aquele que se entrega por inteiro a Jesus deixa de viver dividido e começa a viver transformado. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.